Boa noite, gente. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre árvores geradoras. Como eu falei para vocês, eu estou gripado, certo? Então eu vou falar baixo. Se puder vir mais para frente para ouvir melhor, venha. Minha garganta está ruim. Então, veja só. A gente vai continuar hoje no tópico de árvores, que no livro 7ª edição em inglês é o capítulo 11. A gente vai ver hoje 11.4, 11.5. No livro 6ª edição em português é o capítulo 10. E aí 10.4, 10.5. E é basicamente igual, certo? Então você pode olhar pelo livro 6ª edição também, não tem problema. Bom, então ó, veja só. A gente vai começar definindo o que é uma árvore geradora. Então, para definir o que é uma árvore geradora, a gente vai definir a partir de um grafo G, certo? Onde G é um grafo simples. Aí uma árvore geradora de G é um subgrafo de G, que é uma árvore. Então, primeira coisa, a árvore geradora é uma árvore, e essa árvore é subgrafo do grafo original, de um grafo original G, do qual a gente quer que ela seja árvore geradora. Certo? Então, a gente está definindo o que é uma árvore geradora de um grafo. Certo? Então, a árvore geradora de um grafo G é um subgrafo de G, que é uma árvore. Esse subgrafo é uma árvore. E contém todos os vértices de G. Certo? Então, por exemplo, se a gente tem um grafo simples, por exemplo, assim. Então, eu vou desenhar um grafo aqui que não é uma árvore, né? Note que a gente está definindo o que é uma árvore geradora para um grafo simples qualquer. Então, esse grafo aqui é um dos exemplos do livro, que é assim, certo? E ele dá nome de cidades aos vértices. Eu vou botar A, B, C para facilitar. Tem que escrever muita coisa. A, B, C, D, E, F. Certo? Atenção, pessoal da internet. Estamos em Recife, então é E e não E. Bom, então, o que é que acontece? Esse é o nosso grafo, certo? Como ele é um grafo simples, a gente pode extrair uma árvore geradora dele, certo? Note que a árvore geradora não precisa ser única, pode ter várias árvores geradoras de um grafo, certo? Agora, basta que a árvore atenda os requisitos para ser uma árvore geradora do grafo, para que ela seja, certo? Então, veja que a árvore geradora ela é um subgrafo desse grafo, que, por sua vez, é uma árvore e contém todos os vértices de G. Né? Na última aula, a gente falou sobre definição de árvore, né? Quando a gente disse o seguinte: uma árvore é um grafo não orientado, conexo, sem nenhum ciclo simples. Isso foi uma definição. A definição original que a gente usou. E aí a gente depois viu lá um teorema que dizia o seguinte: o teorema dizia: um grafo não orientado é uma árvore, se somente se, atenção que é uma equivalência, existir um único caminho simples entre qualquer dois dos seus vértices. Certo? A gente viu isso também. Então veja, como a árvore geradora é uma árvore, ela tem todas as características exigidas para uma árvore. Certo? Além disso, ela é subgrafo do grafo original. E, além disso, ela contém todos os vértices do grafo original. Certo? Então, ó, lembrando, como é uma árvore do grafo original contendo todos os vértices, então a gente necessariamente
tem que ter, na árvore geradora, todos os vértices, certo? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui o mesmo formato, só para ficar mais fácil visualizar. Então, tá aqui. Vamos lá. Tá aqui o nosso grafo copiado. Veja, esse... Eu botei DD, não, isso é um F, né? Meu F está muito parecido com D. Bom, então, ó, o grafo original não pode ser árvore geradora do grafo dele próprio, nesse caso, porque ele não é uma árvore, certo? Note que se o grafo original for uma árvore, ele próprio seria árvore geradora. Não é verdade? Mas não é o caso. Esse cara não é uma árvore, porque uma árvore não pode ter ciclos, porque tem só um caminho entre dois vértices quaisquer, e a gente já comentou sobre isso na aula passada, que se tiver um ciclo, então tem dois caminhos, pelo menos, que você pode ir por um caminho e voltar pelo outro caminho do ciclo. Tá? Então isso aqui não é uma árvore. Agora, se a gente... Veja, a gente não pode eliminar vértices, porque a árvore geradora tem que ter todos os vértices. Agora, se a gente eliminasse algumas arestas aqui, a gente poderia chegar numa árvore que tem todos os vértices. Então, por exemplo, se a gente tirar esse cara aqui, tirar esse e tirar esse, aí eu ainda não tenho uma árvore geradora porque tem um ciclo aqui. Ó. Mas aí se eu tirar esse, aí agora esse cara é um subgrafo desse. Né? Lembre-se que subgrafo significa que o conjunto dos vértices é um subconjunto do conjunto de vértices original e o conjunto de arestas é um subconjunto do conjunto original. Certo? Mas, além disso, como é uma árvore geradora, esse subgrafo tem que ter todos os vértices. E, como é árvore geradora, não pode ter nenhum ciclo, né? E como é uma árvore, né, vai haver exatamente um caminho entre quaisquer dois vértices. Certo? Então, veja que esse grafo aqui atende todos esses requisitos. Certo? E aí esse problema aqui no livro ilustra um problema prático que ele dá, que é o seguinte: suponha que você está num lugar bem gelado, certo? Digamos que é... Aqui ele diz que é no Maine, mas fora dos Estados Unidos ninguém sabe o que é Maine. Então vamos dizer que a pessoa está num país gelado, tipo Dinamarca, certo? E aqui tem as cidades A, B, C, D, F, E, certo? E aí o que acontece? Isso que está ligando aqui, as arestas, representam as estradas que existem entre as cidades, certo? Aí deu uma grande nevasca lá na Dinamarca e todas as estradas estão cobertas de gelo. Certo? Então o governo vai mandar uns tratorzinhos lá para remover o gelo, certo? Só que remover o gelo de todas as estradas é muito caro, certo? Então o que é que o governo vai fazer? Ele vai remover gelo de estradas de tal maneira que ele garanta que quaisquer par de cidades seja conectado. Ou seja, que a partir de qualquer cidade você chega em qualquer outra cidade. Certo? E isso pode ser feito dessa maneira. Né? Você encontra uma árvore geradora e aí as arestas da árvore geradora são justamente as estradas que você vai tirar o gelo. Certo? E aí se você tirar o gelo dessas estradas, como isso aqui é uma árvore, tem um caminho entre qualquer par de vértice, vai. Como isso aqui é uma árvore, vai ter um caminho entre qualquer par de vértice. E também, como é uma árvore geradora, né, tem todos os vértices, ou seja, tem um caminho entre qualquer par das cidades para qualquer cidade, que é o que você queria. Certo? Então veja que isso é um exemplo de árvore geradora. Né? Você pode pensar também
num problema similar, né? Assim, meio que ao contrário. Por exemplo, de repente você está numa guerra, esses ABCDE são pontos ligados por pontes, e aí você quer isolar determinado ponto, e aí você quer desconectar alguma região, por exemplo. Certo? Então, é um problema conexo. Não é o mesmo problema, porque não é um problema de árvore geradora, mas é um problema também de questão de conectividade de grafos. Certo? Então, a área de conectividade de grafos é bastante grande e a parte de árvores geradoras é uma parte desse problema. Certo? Então, ó, veja que, como a gente comentou aqui, uma forma de você encontrar uma árvore geradora pode ser você eliminar arestas, né, quebrando ciclos. Certo? Então, vocês vão ver que alguns algoritmos podem ser, de certa forma, se aproveitar dessa ideia. Certo? Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, aí uma propriedade que a gente tem interessante é em relação à conectividade de um grafo simples. Certo? Então a gente tem uma propriedade que aqui no livro chama-se Teorema 1, que diz o seguinte: um grafo simples é conexo se somente se ele possui uma árvore geradora. Tá? Então, note que se você tiver um algoritmo para gerar uma árvore geradora de um grafo, se ela existir, ou dizer não é possível gerar árvore geradora, esse programa pode ser usado para resolver esse problema. Certo? Ou seja, você tem um grafo, quer saber se ele é conexo. Como é que você pode fazer? Você pode rodar um algoritmo para encontrar a árvore geradora desse grafo. Se ele retornar a árvore geradora, é porque ele é conexo. Se disser não existe árvore geradora para esse grafo, é porque ele não é conexo, dada essa equivalência se somente se. Certo? Aí como é que a gente pode ter uma ideia de que isso é verdade? Então veja que, como é um se somente se, então tanto você vai ter que provar que, assumindo que é verdade o lado direito do se somente esquerdo do se somente se é verdade o lado direito, quanto o contrário, assumindo que é verdade o lado direito se somente se é verdade o lado esquerdo. Certo? Se você tiver as duas coisas, você tem a equivalência. Certo? Então, como a gente já viu várias vezes, a demonstração de uma equivalência muitas vezes é feita assim, né? Você demonstra, se você quer provar que A é equivalente a B, você prova que A implica B e depois prova que B implica A. Certo? Bom, então a primeira etapa para a gente ver que isso é verdade seria demonstrar que se o grafo é conexo, se G é conexo, aqui ó, se um grafo simples é conexo, então na verdade basta a gente mostrar isso para grafo simples. Então ele possui árvore geradora. Que a gente vai chamar de T. Então, ó, como a nossa propriedade aqui só vale para grafo simples, a gente já pode assumir que o grafo é simples, por definição. Certo? Ok. Aí, o outro lado é mostrar isso aqui. Né? Se um grafo simples, como a gente vai restringir a grafo simples, possui árvore geradora, então ele é conexo. Certo? Ok. Então, vamos fazer primeiro esse lado aqui.
Então, nesse lado, a gente está supondo que ele possui uma árvore geradora. Ele é um grafo simples com árvore geradora T, certo? Aí, por definição de árvore geradora, ele possui todos os vértices de G. Certo? Além disso, como ela é uma árvore, existe um caminho entre quaisquer par dos vértices. Certo? Ou seja, como essa árvore geradora é um subgrafo de G, por definição também de árvore geradora, então se um subgrafo de G é tal que existe um caminho para quaisquer par de vértices de G, então G é conexo. Certo? Então isso mostra esse lado aqui da equivalência. Certo? O outro lado da equivalência significa que a gente, supondo que um grafo simples é conexo, pode deduzir que ele tem uma árvore geradora. Certo? Como é que a gente pode fazer isso? Então veja que na nossa suposição desse lado da demonstração, a gente pode supor que o grafo é simples e conexo. Tá? Se o grafo é simples e conexo, aí a gente tem duas possibilidades. Note que um grafo simples e conexo, ele pode ser uma árvore, se ele não tiver nenhum ciclo, só tem um caminho dos pares de vértices, mas ele também pode não ser. Certo? Como no exemplo em cima, esse cara é um grafo simples conexo que não era árvore. Certo? Então vamos ver o caso dele não ser árvore. Primeiro, ele vai tratar separado os dois casos. A gente está querendo provar esse lado da implicação, ou seja, a nossa suposição é que o grafo é simples e conexo, e a gente quer concluir que, portanto, então ele tem uma árvore geradora. Certo? Aí o que eu estou dizendo aqui, um grafo simples conexo, ou ele é uma árvore ou ele não é uma árvore. Certo? Então a gente vai provar por casos, certo? Ou seja, mostrar que se não é uma árvore isso é verdade, e se é uma árvore isso também é verdade. Certo? Aí o que acontece? Suponha que ele não seja uma árvore. Se ele não é uma árvore, então você tem que ter um ciclo, pelo menos. Né? Por quê? Porque se ele não é uma árvore, então tem mais de um caminho para algum par de vértices, ou seja, tem um ciclo entre esses caras. Certo? Ciclo simples. Aí o que é que você pode fazer? Você pode, então, remover uma aresta desse ciclo. Certo? Ciclo simples, aí você remove a aresta. Certo? Então, lembre-se que um ciclo simples, ele não é subciclo de outro ciclo, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, FAE é um ciclo simples. Não. Tá. É verdade. Esse cara é um ciclo simples. Então, você pode remover uma aresta dele e ele, o grafo original, vai continuar sendo conexo, certo? Porque se você tirou uma aresta do ciclo, todos os vértices vão continuar acessíveis, porque o ciclo tinha dois caminhos, digamos assim, aí você matou um, mas vai ter o outro, certo? Informalmente falando. Certo? Então, se você tira um vértice, ou uma aresta, melhor dizendo, o grafo vai continuar sendo conexo, e mais, você tirou uma aresta, né? E esse subgrafo, com essa aresta retirada, ele vai continuar sendo conexo, né? E o caminho, né, entre quaisquer par de vértices não vai passar por essa aresta, porque você tirou ela. Certo? Então, como aqui, por exemplo, se a gente tirar uma aresta aqui, FE, por exemplo, que é uma aresta de um ciclo, o grafo resultante, o subgrafo resultante, vai continuar sendo conexo e os caminhos entre quaisquer par de vértices, obviamente, não passam por essa aresta porque a gente tirou ela.
certo? Ok. Aí o que é que acontece? Como é que você vai encontrar um caminho, ou esse caminho entre dois vértices que não inclui a aresta retirada? Como é que você vai fazer? Você pode pensar o seguinte. Você tirou uma aresta e quebrou um circuito, certo? Aí você quer mostrar que o grafo continua sendo conexo, certo? Ou seja, qualquer par de vértice vai continuar sendo acessível, mas por um caminho que não inclui essa aresta, porque você tirou ela, certo? Aí a pergunta é como é que você pode mostrar isso, certo? Então a ideia é o seguinte, por exemplo, se você de E para A foi para E, F, A, esse aqui era seu caminho original, aí você tirou esse cara, aí você quer achar um novo caminho de E para A que não passa por esse cara, certo? Aí vai ser, por exemplo, esse cara ou esse cara, né? Como é que você pode fazer isso passo a passo? Você pode ver o seguinte, olha, no lugar que a aresta foi removida, que era do E para F, por exemplo, aí o que acontece? Você vai considerar o circuito original com a aresta removida, certo? Então, ó, vamos considerar o subgrafo sem a aresta. Aí note que esse subgrafo agora sem aresta, ele também pode ser uma árvore ou pode não ser uma árvore, certo? Aí se ele não for uma árvore, ele tem um circuito. Aí você vai fazer a mesma coisa. Achar um circuito e remover uma aresta, certo? Por exemplo, achou esse cara e removeu. Aí você ficou com esse subgrafo. Aí pode ser uma árvore ou pode não ser uma árvore. Aí nesse caso, não é uma árvore também. Aí você encontra um circuito e remove uma aresta, por exemplo. Aí o resultante é uma árvore ou não é uma árvore? Você encontra o circuito e remove uma aresta. Ao fazer isso, você agora gerou uma árvore, certo? E note que a árvore resultante é de fato uma árvore que possui todos os vértices. E que, por quê? Porque você só tirou arestas que estavam em circuitos, certo? Então, toda vez que você tirou uma aresta, você nunca desconectou nenhum vértice, certo? Então, no final, todos os vértices se mantiveram conectados, né? Aí, como você tem uma subárvore, um subgrafo, que é uma árvore, e que tem todos os vértices, então ele é uma árvore geradora, certo? Então, veja que isso é uma demonstração por construção, certo? Então, você vai fazendo isso, né? Enquanto não é uma árvore, você tira um vértice de um circuito, e quando você chega no subgrafo que é árvore, esse cara é a árvore geradora, certo? Aí o que você pode se perguntar é o seguinte, ó, será que esse meu algoritmo sempre termina? Aí se seu grafo for finito, né, o número de
vértices e arestas for finitos, vai acontecer que, de fato, ele termina, né? Porque o número de ciclos que ele vai ter vai ser finito, né? Toda vez que você tira uma aresta, você quebra um ciclo, aí depois tira a aresta, quebra outra, até que você consegue chegar a 0 ciclos, que é a árvore, certo? Então, esse negócio sempre termina também, certo? Então, se você tem um procedimento, né, que consegue construir uma árvore geradora para qualquer grafo simples finito, então você tem que, dado que você tenha um grafo simples conexo, é possível ter uma árvore geradora, certo? Então a ideia é essa. Outra aplicação interessante também por exemplo, como alcançar diferentes servidores numa rede de computadores, certo? Então, por exemplo, quando você usa o navegador, né? Aí você tipicamente pode digitar um endereço lá em cima, na barrinha, ou então clicar num link que aponta para um endereço, né? E esse endereço é algo assim, um nome, né? www. não sei o que lá, certo? Aí o que é que acontece? Esse endereço que você digita ou clica, ele precisa ser transformado no número que é o IP do servidor que corresponde àquele endereço, tá? E aí tem um servidor que roda um protocolo para responder essas perguntas, que é chamado DNS, né? Domain Name System. Ou seja, esse cara é um programinha que roda no servidor, que você manda para ele um nome, www.google.com. Aí ele retorna um número, sei lá, 8.5.4.1, algo assim, que é o endereço desse cara, do computador, né? E aí o sistema lá de roteamento da internet consegue achar ele na rede por esse número. Aí o que acontece? Esse cara aqui não é um servidor centralizado que tem todas as correspondências existentes no mundo, certo? O que acontece é que quando você tem um servidor, um domínio, né? Você tem um servidor DNS principal associado ao seu domínio, que é o master DNS do seu domínio, que você cadastra nele as correspondências dos hosts do seu domínio, certo? E esse cara espalha essas correspondências para os servidores de DNS que existem na rede, certo? Só que existe milhares e milhares de servidores de DNS na rede e ele deve passar, essa informação deve alcançar todos, mas de uma forma eficiente, certo? Ou seja, se esse cara aqui já recebeu uma atualização por um caminho que a informação chegou até ele, ele não precisaria chegar a receber a mesma atualização por outro caminho da rede, certo? Então, a forma mais eficiente de espalhar esse negócio seria você ter uma árvore, né, dos servidores DNS, onde a raiz é você, e aí você espalha essa coisa nessa árvore, e aí todo mundo só recebe essa informação uma vez, certo? Então, na verdade, bom, na internet em si isso é bem complicado, porque a árvore é construída dinamicamente, não sei o que, e muda o tempo todo. Então tem um algoritmo complicado chamado BGP e outros, que constroem uma espécie de árvore para fazer isso, certo? Mas veja que a ideia não adianta você estar inundando os servidores DNS com a mesma informação DNS vindo por várias rotas, certo? Ele só precisa receber
uma vez a informação certa e ok, certo? Então, se você conseguisse construir uma árvore, aí cada cara estaria conectado a você somente por um caminho e você mandaria por esse caminho da árvore as informações de atualização, tá? Veja, aí aqui nesse exemplo que a gente fez, né, de demonstração, ideia de demonstração, a gente, de certa forma, definiu um algoritmo para encontrar uma árvore geradora. Né? Essa coisa de encontra um ciclo, remove, encontra um ciclo, remove. Esse algoritmo não é muito eficiente, porque ele envolve você ter que encontrar repetidamente ciclos, certo? Que não é muito eficiente você fazer isso para um gráfico qualquer, certo? Aí tem outras formas de construir uma árvore geradora, certo? Então, ao invés da gente pegar o grafo todo e ir retirando arestas, a gente pode fazer um caminho pelo grafo e ir adicionando as arestas e os vértices que vão aparecendo no caminho, desde que a gente faça um caminho de tal maneira que ele seja uma árvore, certo? Então isso é possível, a gente, por exemplo, fazendo um daqueles encaminhamentos que a gente viu, em pré-ordem, né? A partir de uma raiz, né? E lembre-se que aqueles encaminhamentos, o que é que acontecia? Eles visitavam toda a árvore, né? Só que, do jeito que a gente viu, a gente fez um encaminhamento numa árvore em si. A estrutura inicial era uma árvore, né? Aqui é um pouco diferente porque a nossa estrutura inicial não é uma árvore, né? É um grafo simples qualquer. Então, uma coisa que pode acontecer, se você não tomar cuidado, é você entrar em loop, certo? Porque você fazendo encaminhamento em qualquer que seja, num grafo que não é uma árvore, que tem ciclos, aí você vai andando, depois volta para um cara que você já passou antes sem perceber, e aí sai andando em círculos e não termina nunca, certo? Então, é necessário, quando você faz um encaminhamento daqueles num grafo, para gerar uma árvore geradora, você tome cuidado para não adicionar no caminho um vértice que já está no caminho, para você não entrar em loop, certo? Então, naqueles passos lá que a gente viu, por exemplo, você visita a primeira raiz, aí depois a árvore T1, T2, não sei o que lá. Aí o que você vai fazer é que a história de, por exemplo, visitar a raiz, você só vai visitar a raiz se ela já não estiver no caminho, né? Senão você nem visita ela, vê só as subárvores, por exemplo, certo? Então é possível fazer isso, né? Mas note que pode ser bastante custoso, não é um problema simples, certo? Porque o que pode acontecer, por exemplo, é que seu caminho pode ser muito longo, né? E se você tem que guardar por onde você passou para não entrar em loop, significa que isso tem que caber na memória, né? Então, se você for passar por 2 bilhões de nós, pode ser que não caiba você guardar um hash table, um map, sei lá o quê, com 2 bilhões de elementos para verificar se o cara está lá, certo? Então, às vezes, é um problema complicado, certo? Uhum. Mas o problema em si... o problema é que se você tem que guardar, você tem que guardar. Ou seja, alguma coisa você vai precisar botar na memória, independente da estrutura que for, e isso pode ser inviável. Tá? Bom, então não necessariamente é um problema simples, certo? Você dizer, é só percorrer em sei lá o que e pronto. Tá? Depende do tamanho. Bom, aí agora a gente vai falar num outro problema, que é desse tipo de problema de árvore geradora, que é a chamada árvore geradora de custo mínimo. Tá?
Em inglês é Minimum Cost Spanning Tree. A sigla bastante conhecida é MCST. Certo? Bom, esse é um problema também clássico aí na área de árvores geradoras. Que o que é que acontece? Voltamos aqui para o nosso exemplo das cidades cheias de gelo. Deixa eu botar de volta as arestas que eu apaguei. Era assim. Pronto. Ó, então veja que no nosso exemplo original, a gente queria, ó, encontre aí uma árvore geradora, porque vão ser as rodovias que a gente vai limpar, a neve, e vai garantir que todo mundo está conectado, você pode viajar de qualquer lugar para qualquer lugar. Certo? Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte, suponha que o custo para limpar as estradas é diferente para cada um dos segmentos aí. Certo? Então, por exemplo, uma estrada que é mais longa, tipicamente vai custar mais para limpar do que uma estrada curtinha. Certo? Ou seja, por exemplo, o custo é proporcional ao comprimento da rodovia, o segmento que você vai limpar. Certo? Então, por exemplo, aqui visualmente esse segmento parece ser o maior, então ele tem um custo maior de limpar do que esse aqui, que é menorzinho. Certo? E aí, como o gestor lá da Dinamarca ele é sério, ele vai querer gastar o mínimo de dinheiro público possível para atender os requisitos dele. Certo? Ou seja, não basta ele encontrar uma árvore geradora qualquer, mas ele quer encontrar uma árvore geradora cujo custo total da limpeza seja o menor de todas as árvores geradoras. Certo? Então, note que se a gente tiver um problema dessa natureza, o que tipicamente vai acontecer é que a cada aresta, a gente vai estar aí associado a um custo. Né? Tipo assim, 5, 4, 2, 3, 7, 9, certo? E assim por diante. 8, 6. E aí o que você quer, no caso, vai ser uma árvore geradora cuja soma total dos custos das arestas dela seja a menor possível de todas as árvores geradoras. Certo? Então, esse é um problema de árvore geradora de custo mínimo. Certo? Então, não só você quer encontrar uma árvore geradora, mas você quer que a árvore geradora que você encontre seja a menor possível. Certo? Note que ela sendo mínima também ainda não significa que ela é única, certo? Porque você pode ter árvores diferentes que têm o mesmo custo e ambos são mínimas e são diferentes, certo? Então pode ser que também haja uma mais de uma árvore geradora de custo mínimo. Né? Mas, obviamente, se for o caso, tem mais de uma, então todas elas têm o mesmo custo. Porque se uma tivesse custo diferente da outra, a de custo menor seria a de custo mínimo e não a outra. Certo? Então, isso também pode acontecer. Né? Então, a gente pode escrever aqui a definição. Né? E dizer o seguinte. Uma árvore geradora de custo mínimo é um grafo conexo com pesos nas arestas, que é, ou melhor assim, é um gráfico conexo com pesos nas arestas, que é uma árvore geradora com o menor peso possível em relação à soma dos pesos das suas arestas. Certo?
Então, uma árvore geradora de custo mínimo vai ser uma árvore geradora, mas que a soma dos pesos das arestas dela é a menor possível, certo? Entre todas as árvores geradoras, certo? No caso de haver empate, né, pode existir mais de uma árvore com essa propriedade, certo? Aí tem dois algoritmos clássicos para fazer isso, né, que são simples, certo? Então a gente pode comentar, né, dessa vez, sem esperar pela disciplina de algoritmos, já que é simples. Tá? Então, o que, é que acontece? O primeiro algoritmo é chamado de algoritmo de Prim. Então, dê uma olhada aí para eu colocar na mini prova, certo? Bom, aí, o que é que acontece? Na verdade, esse algoritmo ele ficou conhecido como algoritmo de Prim por causa do nome da pessoa que o descobriu, entre aspas, que chamava-se Robert Prim. Mas, na verdade, ele fez uma redescoberta porque ele descobriu esse algoritmo em 1957 e ele já tinha sido descoberto em 1930, certo? Só que quem descobriu em 1930 era uma pessoa da Tchecoslováquia, que escreveu numa revista em tcheco, certo? E a gente estava em plena comunismo, cortina de ferro, aquelas coisas todas. Então, obviamente que ninguém ficou sabendo de fora, né? Então, depois de 27 anos, o algoritmo foi redescoberto e todo mundo ficou conhecendo ele como algoritmo de Prim e depois se viu, eita, na verdade esse negócio já existia faz tempo. Depois, quando conseguiram, alguém achou, né? Essa publicação de 1930, certo? Mas, tristemente, o tcheco dançou e ficou o mais conhecido até hoje como algoritmo de Prim, né? O nome do tcheco era Jarnik, não sei se fala assim, Jarnik, tá? Aí, às vezes, as pessoas querem ser bonzinho e diz algoritmo de Jarnik Prim, tá? A maioria dos lugares fala só algoritmo de Prim. Bom, aí como é que funciona esse algoritmo? Ele começa escolhendo uma aresta que tenha peso mínimo no grafo, certo? Nota que pode haver empate, então pode ter mais de uma. Então, se for mais de uma, escolhe qualquer uma que tenha um peso mínimo, certo? Aí deixa eu apagar isso aqui, que eu não consigo mais entender o que está escrito. Isso deve ser um 5. 2, 7, 3, 9. Isso parece ser um 4. Deixa eu escrever mais claramente aqui. 4. Isso aqui deve ser um 4 também. Então, 4. Ok, dá para entender tudo agora? Acho que dá, né? Ah, faltou um aqui, né? Vamos botar 3 também para isso. Pronto, todo mundo está com o seu pezinho? Tá, né? Pode ter aresta com o mesmo peso. Então, o que acontece? O algoritmo de Prim começa escolhendo uma aresta de menor peso, certo? Nota que pode ter mais de uma, se tiver mais de uma, você escolhe qualquer uma. No caso aqui, só tem uma mínima, que é essa, né? Então, ó, essa aresta necessariamente vai estar na árvore geradora de custo mínimo, certo? Porque o que acontece? Se ela não tivesse, aí você poderia botar ela, aí ia fechar um ciclo, aí você tiraria uma das arestas que tira o ciclo, que fecha o ciclo, que tem custo maior que ela. Então, na verdade, ia cair o custo da árvore geradora de custo mínimo, ou logo a original sem ela não era geradora de custo mínimo, certo?
Então, a menor aresta de todas está lá, certo? Pronto. Aí, a seguir, você vai formando uma árvore. De que maneira? Você, a cada passo, vai inserir uma aresta incidente a um vértice que já está na sua árvore, tal que ela tenha o menor custo em relação a todas que estão lá, né? Sem que ela forme um ciclo com vértices que já estão na árvore, certo? E aí você para quando tiver adicionado n-1 arestas, certo? Onde n é o número de vértices, certo? Uma das propriedades lá é que uma árvore tem n-1 vértices, ou arestas, certo? Uma árvore geradora, certo? Completa. Bom, então se a gente for seguindo isso aqui, ó, botou de 2, aí agora a gente pode adicionar uma aresta que ligue a B ou que ligue a C e que tenha custo mínimo. Então veja que a gente já botou essa, aí a gente pode botar essa de 7, essa de 3 ou essa de 5. Então a gente vai botar a de... a menor. Se tiver empate, aí você escolhe qualquer uma delas. Nessa mesmo que eu vou botar, 3 aqui. Ó, eu posso botar uma aresta incidente a B ou incidente a C, certo? Então minhas opções são essa ou essa, né? Porque essa aqui eu já botei. Então a menor dessas três é essa 3, certo? Então vai aqui D com custo 3. E assim por diante. Aí você vai fazendo isso, certo? Deixa eu só apagar aqui o que a gente já botou. Fica mais fácil para a gente visualizar. Apagou essa, apagou essa. Veja, aí agora eu tenho B, tenho C e tenho D. E eu posso botar então aresta incidente a B, aresta incidente a C ou aresta incidente a D, que não forme ciclo, certo? Então veja, incidente a B tenho essa com 7, incidente a C tenho essa com 5, e incidente a D eu tenho uma com 3, uma com 4 e a com 5 também, né? Então a menor de todas é essa, né? E ela não forma ciclo. Então, é melhor desenhar do mesmo jeito, senão vai ficar bagunçado para a gente enxergar, né? Então, vai ser essa aqui, A. Certo? E qual é o custo dela? 3. Aí vamos apagar aqui para ficar mais fácil de ver. Pronto. Aí veja agora que pode ser incidente a A, a D, a B ou a C. Aí a A tem 4, 9, a B tem 7, né? A B só tem 7, C tem 5, D tem 4 e 5 e só, né? Então a menor de todas é 4, né? Mas eu tenho duas opções, né? Ou essa, né? Aí tanto faz porque nenhuma das duas forma ciclo com o que a gente tem aqui, né? Qual é que vocês querem? De A F, né? Isso é um F. F. Pronto, aí vamos tirar esse cara aqui. Aí agora a gente pode botar incidente é a F, A, D, B, C. F tem 6 só. E não entrou na jogada ainda, né? A tem 9, 7. D tá lá. D tem 4, né? Então vai ser essa 4 aqui, né? Esse 4 tá aqui embaixo, foi de alguma aresta que eu já apaguei, não foi? Pronto. Então, ó, a menor é 4, né? Que vai ligar D com E. E não forma um ciclo porque E não aparecia ainda aqui. D com E. Eita, peraí. Deixa eu desenhar do jeito que tá lá.
que é 4, certo? Veja só quantos vértices eu tenho. Quantas arestas eu tenho? Oi? Então eu tenho n-1 arestas, certo? 6 vértices, 5 arestas, minha árvore está completa, certo? Então isso aqui é uma árvore geradora de custo mínimo desse grafo, certo? Aí você pode perguntar qual é o custo dessa árvore. Aí basta você somar o custo das arestas, certo? Então vai ser 4 mais 3 mais 3 mais 4 mais 2, certo? 3, 3, 6, 4, 10, 14, 15, 16. 16. Certo? Então, esse é o custo de uma árvore geradora de custo mínimo para esse algoritmo, para esse gráfico, melhor dizendo. Ok? Pronto. Aí, outro algoritmo concorrente é o chamado algoritmo de Kruskal, certo? Kruskal. Parece nome de palhaço dos Simpsons, mas não é, não. Então, oi. Esse algoritmo foi publicado em 1956. Então, se a gente olhar para cá, ele é anterior para esse, considerando a descoberta, a redescoberta 10, mas é bem posterior, né? Mas também nosso livrinho fala sem maiores precisões que as ideias básicas desse algoritmo de Kruskal já tinham sido discutidas muito tempo antes, certo? Então, provavelmente alguém em outros artigos já tinha falado sobre essa forma de construir, mas de forma meio vaga, sem falar muito formalmente, e aí não foi considerado como uma publicação desse algoritmo, certo? Bom, aí o que é que acontece no algoritmo de Kruskal? No algoritmo de Kruskal, a gente começa novamente escolhendo uma aresta que tenha peso mínimo no grafo. Tá? E aí, seguidamente, ao contrário do que a gente tinha lá em Prim, como é que era Prim? A gente olhava as arestas incidentes aos vértices que já estão na árvore, né? E pegava uma mínima que não fechasse ciclo. No algoritmo de Kruskal, você pega uma aresta de custo mínimo do grafo, que não forme um circuito com as arestas que já estão na árvore, ou com os vértices que já estão na árvore, mas essa aresta pode ser qualquer, certo? Não precisa ser incidente ao que já está na árvore, certo? E aí você coloca os vértices dela na sua coisa que está sendo construída. Então veja que no algoritmo de Prim você vai crescendo uma árvore, né? No algoritmo de Kruskal não, você vai fazendo coisas desconectadas que ao fim vai ser uma árvore, uma de custo mínimo geradora, mas durante você pode ter grafos desconexos, certo? Árvores, você vai ter uma floresta, na verdade, né? Então é somente isso, certo? Se a gente pegar o mesmo exemplo de antes, aí vamos fazer aqui, que é rápido, usando o algoritmo de Kruskal. Eita, o ruim é que eu acho que eu apaguei, né? Não tenho mais os pesos originais. Ferrou. Porque os pesos eu chutei aqui qualquer um e na verdade eu não tenho mais o que eu tinha botado. Porque eu apaguei as arestas e os pesos. Mas vamos fazer em outro exemplo então. Infelizmente não vai ser o mesmo porque eu queria fazer no mesmo para depois a gente só comparar que deu o mesmo peso. Eu apaguei tudo, só se eu fosse olhar no vídeo, mas aí dá muito trabalho. Vamos fazer. Então, em casa, se o vídeo funcionar, vocês vão ter o vídeo da versão anterior, e aí vocês fazem na mão com o mesmo gráfico, certo?
Mas vamos fazer aqui com um outro grafo. Pronto, vou pegar aqui um exemplo do livro também, mas dividindo os valores por 100, porque os valores são muito altos. Então agora são nomes de cidades mais conhecidas dos Estados Unidos: São Francisco, Nova York, Atlanta, Chicago, falar em Xi, vocês viram que uma vez alguém enviou uma carga para Chicago, que o nome do aeroporto é Xi, e a carga foi parar na China. Não, na verdade não foi uma carga não, foi um passageiro, parece. Foi parar na China e para Chicago. Porque o nome do aeroporto de Chicago é Xi. Depois vocês procuram esse caso, tem na internet. Aí aqui é Denver. Pronto, acho que é isso. São Francisco, Nova York, Chicago. Atlanta, Denver. Aí a gente tem várias ligações. Assim. 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 Acho que tá tudo aqui. Pronto. E aí a gente tem os custos. Então, nesse exemplo, isso são custos do tipo de um link internet entre essas duas cidades, coisas do tipo. E aí a gente tem aqui um custo, eu estou dividindo por 100, certo? Então, um custo de 20. Então, na verdade, é $2.000, mas estou dividindo por 100. Aqui é 10. Aqui é 8. Aqui é 7. Aqui é 16. Aqui é 13. Aqui é 9. Aqui é 12. E esse é 22. Certo? Qual que faltou? Denver e Atlanta, né? Denver e Atlanta é 14. Certo? Veja, o algoritmo de Kruskal, simplesmente você começa escolhendo a aresta de custo mínimo do grafo. Nesse caso aqui é 7. Certo? Aí você bota lá no seu grafo, Chicago, Atlanta, custo 7. Pronto. Vamos apagar de novo, para depois a gente se arrepender. Veja, aí agora toda vez a gente vai inserir uma aresta de custo mínimo que não feche ciclo com o que a gente já tem. Então, quem é a aresta de custo mínimo aqui? 8. Vai fechar ciclo se eu colocar ela? Não vai, então eu vou colocar. Aqui, porque no caso aqui não é verdade, porque o grafo é simples, aí não podia acontecer com 2, né? Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, aí eu acrescentasse essa, aí eu não poderia acrescentar essa, mesmo se ela fosse a mínima do que sobrou, porque eu ia fechar um ciclo. Tá? Aí não seria uma árvore geradora de custo mínimo, porque não seria uma árvore. Bom, aí aqui a menor de todas é 8.
para Nova York, não fecha ciclo, não tem problema. 8. Pronto, aí já matou. Tum, tum, tum. Pronto, agora a gente tem 9, né? 9 é o menor entre São Francisco e Denver. São Francisco e Denver nem foi colocado ainda. Mas não tem problema, a gente vai crescer uma floresta e no final ela vai virar uma árvore. Tá? São Francisco, Denver, tamanho 9. Certo? Agora, 12, 10, 13, 14, a menor é 10, né? Que é Chicago, Nova York. Mais, fecha ciclo. Então, não, joga fora. E agora a menor de todas é 12. Eita, isso aqui era o que que eu não sei mais? Ah, tá aqui, né? São Francisco, Denver, Atlanta, Chicago, né? Bom, então agora 12, 13, 14, 16, 20, 22, 12. 12 é São Francisco, Chicago. Vai fechar ciclo? Não. Então, acrescenta. E agora? 13, Chicago, Denver. Mas se a gente botar, fecha o ciclo. Então, descarta. Denver, Nova York. Se eu botar, vai fechar um ciclo também. Mas tá faltando 1, 2, 3, 4. Ah, só tem 5, né? Só tem 5 cidades mesmo. 1, 2, 3, 4. É. Então, na verdade, era pra gente ter parado ao chegar em 4 arestas, certo? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, eu nem precisava ter continuado uma vez que eu coloquei a quarta aresta. Certo? E aí, veja que já conectou e fez uma árvore. Eu tava pensando que tinha 6 cidades, por isso eu tava esperando a quinta aresta, mas só tem 5. Ok? Pronto. E aí, a nossa árvore geradora de custo mínimo com custo 7, 7 feio pra caramba, 7 mais 8 mais 9 mais 12, que dá 36, né? Como eu cortei 2 zeros de todo mundo, né? Isso é uma soma simples, então na verdade era 3.600, certo? Só estou multiplicando no final. Mas a nossa é 36. Beleza? Pronto, então tá aí como funciona o algoritmo de Kruskal, certo? Vai ter tudo que a gente vê, vai ter os dois. Pronto, então hoje a gente termina por aqui. Vamos fazer uma chamada rapidinho.